E pela primeira vez, um brasileiro ganhou o International Manga Award, que, traduzindo em português, é o Prêmio Internacional de Histórias em Quadrinhos realizado no Japão. E você vai conferir o autor e essa obra que foi premiada. Então fica ligado. E olha só que honra! Eu estou aqui com o Hiro Kawahara. Hiro, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e é muito bacana sempre que a gente ouve que um brasileiro ganhou algum prêmio no exterior, ainda mais com a participação de pessoas, autores de vários países, né? Então tem que até tocar aquela musiquinha, né? Tipo tan, 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 tan. Ou tipo Brasil, zil, zil. É isso aí, a gente fica... É isso aí, parabéns. A gente vê o nome do prêmio, que é International Manga Award. Aí, muita gente, eu acho que pensa, ué, mas então deve ser aquele estilo que o brasileiro conhece, que é o mangá, né? A história em quadrinhos que tem aquelas características próprias. É isso? Então, o que acontece é o seguinte, mangá no Japão é quadrinho, tá? Isso engloba qualquer tipo de quadrinhos, né? Ocidental, né? Oriental, vários estilos, né? Só que, né, a produção de mangá no Japão, histórias em quadrinho no Japão, é característica por aquela, né, aquele estilo de desenho, os olhos, aquele acabamento gráfico, a gente chama de imagética, né? Toda aquela coleção de imagens, né? Isso que foi exportado para o Ocidente, né? Então quem Dragon Ball, né? Pokémon, né? Rama, Dan, tem sempre aquela mesma característica. Só que no Japão, especificamente, esse concurso é um concurso internacional de quadrinhos, né? Então se alguém for no site lá da premiação, vocês vão ver que todos os premiados, né, todos não, mas alguns premiados têm estilos muito europeus, muito americanos, muito alternativos, né? Você traduzindo história em quadrinho é mangá, né? E por acaso aqui no Brasil a gente fala mangá como esse estilo de fazer história em quadrinho japonês. Inclusive, a gente está aqui na biblioteca do Bunkyo. Olha só que acervo bacana. Logo, logo seu livro vai estar aqui também, sim, né? Sim. Você começou, como você entrou nessa área mesmo, né? Porque, que nem meu filho, desde os 3 anos, ele adora desenhar, faz historinhas, aí eu não sei se você tinha um perfil semelhante, então eu queria que você contasse um pouquinho só para o pessoal conhecer um pouco do Hiro, né? Ok. Eu era que nem seu filho, então tudo que eu via na TV eu desenhava. Ultraman, Ultra Seven, Ultraman, Spectreman, Goldar, esses tokusatsu de antigamente, né? E depois eu comecei a copiar bastante quadrinhos, né? Então eu copiava muito Maurício de Souza, a revista Mad, muito mangá, né? Então a gente tinha sempre Shonen Jump em casa, né? Então eu vim com essa cultura. Então meu traço era muito amador, mas tinha muita ligação com o mangá. Eu fiz faculdade, né? Eu entrei na faculdade de Biologia da USP. Né? Tudo a ver. Nada a ver. Nada a ver. No 5º ano, faltando 6 meses para a faculdade, eu conheci uma garota e eu fiquei muito apaixonado por ela e ela também fazia biologia, só que ela desistiu do curso e ela foi fazer editoração. E aí nessas ela conseguiu um estágio numa revista aqui do Brasil numa editora 3, chamada Revista Vida, e falou, olha, ele me chamou, estão precisando de ilustradores na revista. E eu não era ilustrador, eu desenhava em canto de caderno. Eu falei, você vai trabalhar lá? Eu falei, eu vou. Ah, então eu quero. Então ela me levou até a redação, eu levei folha de caderno, coisa que a gente não faz hoje, desenhei na frente do diretor de arte, ele me deu um teste. Eu fui na sexta-feira, na segunda-feira eu tinha que entregar uma ilustração de um IP e um repolho aquarelado. Falei, você consegue? Eu falei, eu consigo. Né? Segunda eu voltei com aquele repolho na mão, né? E aí o editor falou, olha, eu não posso vender agora, porque nós estamos entrando numa reunião, né, para a formação da revista, vai demorar bastante, volta amanhã. Só que naquela época eu era muito duro, não tinha grana, então eu era de Mogi, não tinha dinheiro para pegar 2 ônibus, 2 trens, né. Eu falei, não, eu sou muito ocupado, eu não posso vir amanhã, né, tem que ser hoje. Eu falei, então espera, você pode esperar 1h30, 2 horas? Eu falei, espero, né, eu não quero voltar amanhã. Então nessas 2 horas que eu estava esperando a reunião acabar, eu estava vendo a biblioteca deles e eu encontrei um livro no meio da biblioteca que era um livro de arte de vegetais, né? Nossa. E tinha lá um repolho aquarelado.
Aí o que eu fiz? Eu olhei meu desenho, olhei o desenho do livro, comparei e falei, não tem nada a ver. Aí, como ainda tinha 2 horas de reunião, falei assim, cara, eu peguei o livro, fui no banheiro da editora, me tranquei, coloquei minha pasta no meu joelho, puxei a descarga e eu coloquei, assim, eu comecei literalmente a copiar o livro no chão com aquarela, usando a água do banheiro, água da privada como Da privada? Da privada. Nossa. Eu puxei a descarga. Ah, tá. Tá, então, literalmente, Mesmo eu assim, botei a pasta, botei o desenho, o livro nos pés, e eu fazia isso, limpava na água da privada, eu colocava lá. E foi desse jeito que eu consegui o emprego. Ó. E eu fiquei de costas quando eu vi o salário, porque a gente não estava conversando de salário. Quando o diretor falou, olha, você vai ser contratado e você vai ganhar, não lembro agora, tipo, era em cruzeiros, né? Você vai ganhar, tipo, 16 milhões de cruzeiros, sei lá. Nossa. É o equivalente, era o equivalente a um carro usado no Brasil. Então é o equivalente a mais ou menos uns 10 mil reais, 15 mil reais, né? Então eu, durante 2 anos, trabalhei com eles. Essa garota, eu não namorei com ela, então era a minha grande paixão, saiu da editora, né? Mas ela conseguiu, ela que me deu, eu tenho uma dívida muito grande com ela, por isso que eu casei com ela depois de alguns anos. Hoje ela é minha esposa. Que Mas bacana. eu não casei, não tô casado com ela desde aquela época, né? Não é pra retribuir só, né? Porque Não, você não foi. era apaixonadaço. Exato. Só que encontrei com ela há 13 anos atrás, de novo. Já tinha um casamento, me separei, reencontrei com ela. Falei, por que não, né? Então, nessa a gente agora tem uma família, né? E ela me dá todo o apoio para ser ilustrador. Eu fui ilustrador aos poucos até, sei lá, 90 e pouco, quando eu entrei na agência do McDonald's, né? E lá eu fui ilustrador e diretor de arte. E lá eu comecei a mudar um pouco a minha maneira de trabalhar. Então eu comecei a mais criar. E lá eu criava as toalhinhas de as caixinhas de McLanche Feliz. E eu também, foi lá que eu criei as toalhinhas de bandeja, as toalhinhas que ficam em cima das Eu bandejas. achava fantástico aquilo. Eu sempre pensava, nossa, mas quem será que faz isso? É muita criatividade. Exato. Parabéns. Eu criava uma por mês durante 26 anos, perdão. Então esse foi um grande trabalho que deu grande visibilidade, né? Eu já não faço elas há 4 anos, até um pouquinho depois da pandemia. Hoje, né? Então hoje eu tenho uma carreira bem estabilizada e bem formada como ilustrador. Meu primeiro trabalho sempre foi publicidade. Hoje meu trabalho principal ele é editora, faço livros infantis, faço capa de livros e trabalho no mercado de game e animação. Então vamos à obra, né? Olha aqui, essa é a obra Hiro Kawahara, A Sereia da Floresta. Então, com esta obra que você foi premiado. Esse livro que vocês estão vendo não é a edição que está hoje nas lojas, tá? Essa foi a primeira versão que eu fiz do livro, a versão em chama independente. Então eu fiz sozinho, né, sem depender de uma editora nem nada externo, né? Então ela foi feita em 2021. Em 2023, a editora JBC ela entrou em contato comigo, nós fizemos um acordo. Ela foi publicada pela editora JBC em 2023, um pouco maior, com mais número de páginas, né? E com essa edição que foi, né, concorrendo a essa premiação, tá? Eu resolvi contar uma nova história, que é essa história que vocês estão vendo, sobre uma sereia, né? Que vive num mundo de criaturas fantásticas, típico da Pequena Sereia, e por causa de uma doença vindo do espaço, toda a vida do planeta dela morre, né, desaparece, e ela é a única sobrevivente. Então, para ela ter uma chance de sobreviver, ela faz um pacto para ter uma segunda chance em outro mundo, com outro corpo. Então, ela reaparece no nosso mundo, né, com pernas, na Idade Média, durante a Peste Negra, a Grande Peste, e durante a Inquisição, né? Em troca disso, ela tem que dar o futuro filho dela, que ela tem intenções de nunca ter um futuro filho. Ela é acolhida na floresta por uma alquimista e médica persa, que também está presa na floresta, e as duas juntas vão tentar se adaptar nesse mundo novo. A partir daí é uma história sobre maturidade, adaptação, ignorância. É uma história melancólica, né? E é uma história que tem muita coisa acontecendo, né? Tipo assim, a cada 4 páginas tem uma ação acontecendo, tá? Tem uma narrativa bastante subjetiva, tá? Nessa parte é um pouco mais difícil explicar, só lendo mesmo para poder entender. Você ganhou esse prêmio fazendo uma analogia, assim, como se fosse um Oscar do mangá, da história em quadrinhos, vamos dizer assim? Então, ela não tem tanto alcance como filmes. Então, qualquer premiação,
nunca vai se comparar ao Oscar. Tá? Dentro do nicho de quadrinhos, você tem poucas premiações que realmente têm alguma relevância ou que têm muito importantes. Né? Essa premiação do International Manga Awards é muito importante, mas ela não é a mais conhecida. A mais conhecida seria a de Angoulême, na França, né? Ou a Eisner, que acontece nos Estados Unidos. Né? Então, esses são o topo de linha. Muito longe, mas a comparativa é como se o Eisner e o Angoulême fosse Oscar, e esse prêmio, a premiação desse, ou o Kodansha, seria equivalente ao Globo de Ouro, ou Urso de Ouro. Tá? São premiações que têm extremo valor, mas são menos populares. Eu acho importante só falar, né, que essa premiação ela é muito diferente, porque ela tem uma responsabilidade. No meu caso, né, porque eu sou Sansei, né, eu sou terceira geração aqui no Brasil. Então eu sou um descendente oriental, né, sou descendente japonês, ganhando prêmio que vai para o Japão receber o prêmio. Né? Então, entre aspas, sou japonês ganhando prêmio de tabelinha. Né? Essa premiação do Manga Awards, International Manga Awards, ele foi criado pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão. Né? Então ele tem uma proposta mesmo assim, de aumentar a relação entre os países que estão concorrendo. Então esse ano eu, né, ganhei aqui do Brasil, nós tivemos países da Tailândia, Taiwan, em segundo lugar, e Chile, né? Então, vai pro Japão, tá tranquilo, né? Porque Sansei fala bem japonês. Não, minha mãe... Só que não. Não, minha mãe não deixou fazer Nihongaku, né? Porque eu tirava só 0 em português quando eu era criança. Eu era péssimo em português, era péssimo... Na escola eu era uma pessoa muito péssima, né? Um garoto que estudava. Então não dá para sobrecarregar eu, criança, com um Nihongaku. Então eu não sei falar japonês. Meu irmão mora em Tóquio há 35 anos. Nossa, né? que bacana. Então ele já é um cidadão japonês, ele é literalmente cidadão japonês, conseguiu cidadania. Mas eu não, eu vou me virar, vou pedir Gomenasai, porque eu não falo japonês lá para eles. Eu vou ter que me virar no inglês. E eu fiquei sabendo que nem isso. Na verdade eu posso falar em português, que vou ter intérprete. Tá? Então dessa eu escapei. Bom, já que temos papel aqui, vamos pedir para o Hiro desenhar, né? Você vai desenhar o que aqui? Eu vou desenhar uma das personagens aqui. Hoje vou desenhar a sereia, né? A Brissin, que é a personagem que era uma sereia. Ó, ficou bacana, hein? É uma esboção, né? O normal a gente depois pega isso, faz uma terceira limpeza, quarta limpeza, corrige as coisas, né? Então isso aqui é um sketch rápido mesmo, né? Então, para você fazer, você faz uma esboção e depois pinta digitalmente. Termino, eu finalizo o desenho, corrijo o desenho digitalmente, pinto digitalmente, edito digitalmente. Aí vai tudo pelo Photoshop, vai tudo um arquivo só. E quem tiver interesse, né, tanto para adquirir ou para falar com você, pode procurar você de que forma? Meu site é hiroacademy.com.br, tá? Lá tem a parte de cursos, tem a parte dos trabalhos, né? Lá tem meus contatos. Ou na rede social, você procura @hirokawahara, que eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, né? TikTok, e você me encontra por lá. Tá? Bacana! Bom, então, se vocês gostaram, acompanhe o trabalho dele, também adquira esse livro bacana, premiado ainda, né? E é isso aí, ó. Se você quiser ver alguma coisa diferente aqui no TV Bunkyo, algum assunto específico, manda aí pra gente, né? Curte aí, compartilha com seus amigos, que é sempre bacana. E até, pessoal!